no computador e no celular é 5. Oi. Tem todo mundo terminando essa live. Boa tarde. Nossa, vem tanta gente, vem tanta gente, vem tanta gente. Cadê? Quanta gente? Nosso convidado ainda não chegou. Oi, galera. Convidado. Eu vou começar agora. Oi, galera. Pra quem não sabe, meu nome é Sofia e eu estou aqui no nome do 6º ano A. Tá travando. Eu sei, não tô ouvindo a live por causa que eu não comecei a live. Mas não tem como colocar no mudo. Sim, o convidado está chegando. Estou esperando ele. Para começarmos a live. Ele já vai entrar. Aê, nosso convidado chegou. Estamos aguardando. Oi. Opa! Gente, Olá. pra quem não sabe, meu nome é Sofia, eu tô aqui no meu 6º ano A. Obrigada. Tirar a câmera aí rapidinho, calma. Tá conseguindo me visualizar, Sofia? Sim, agora sim. É por causa que tava virando no computador. Mas tá vendo agora? Sim, Ótimo. E aí, tudo bem? tudo. Maravilha. Chegou o momento, né? Chegou. Tá Aí, certo. galera, Pode pra quem começar. não sabe, meu nome é Sofia. Eu sou do 6º ano e eu tô aqui pra oferecer essa live. O tema da nossa live é o racismo de ontem e de hoje. É preciso parar? É preciso dar um basta. Calma, não é preciso parar, agora é preciso dar um basta. Acontece, né? O nosso convidado, esse daí, ó, é o Biratan Ribeiro, mais conhecido como Biratan Levi. Ele é um ativista no movimento negro e ele luta há muito tempo, né, contra o racismo.
Então, Bira, poderia falar um pouquinho sobre Claro, Sofia, com certeza. Muito obrigado, viu, Sofia? Primeiro, eu queria agradecer, né? Cumprimentar você e cumprimentar todas a as gente pessoas que estão agradece assistindo a você gente. por participar da nossa live. E cumprimentar também quem está assistindo nesse momento, tá? Parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa muito importante. Esse é um assunto que nós precisamos conversar sempre, enquanto existir esse problema, né? E é isso, né? Eu estou muito feliz com essa atividade. Eu vi a organização que vocês fizeram tudo muito, muito bem organizado, e vocês estão de parabéns, tá certo? Obrigada. Tá ok. Bom, o nosso tema, né? O racismo de ontem e de hoje. Como é que eu estava pensando, Sofia, que a gente poderia fazer esse debate, né? Eu vou trazer um pouquinho aqui algumas reflexões para a gente, né, sobre a questão do racismo, pautada nesse tema, né, o racismo de ontem e de hoje. É preciso ter um basta. E aí depois, no final, a gente abre para algumas perguntas, entendeu? A ideia Sim, é que seja um papo leve, um papo agradável, que vocês curtam, que vocês gostem, entendeu? Não estou aqui eu sei que vocês estão nessa tarefa escolar, mas não estou aqui para dar uma aula, né? Vocês já têm aulas aí boas, com professores excelentes, e eu estou aqui para bater um papo mesmo com vocês. Não se importe de me interromper, se caso não sair legal o áudio ou não entender bem, tá? A gente vai fazer esse papo aqui bem, de uma forma bem agradável. A intenção é essa, tudo bem? tudo. Tá Perfeito. ok, então. Bom, eu me chamo Biratã, né? Todo mundo me conhece como Bira, sou daqui de Sergipe, moro aqui atualmente na cidade de Estância. Eu tenho 32 anos, né? E sou ativista do movimento negro, né? Eu vivi alguns anos em São Paulo e o meu ativismo se deu basicamente lá, né? Eu atuo numa entidade chamada Círculo Palmarino, né? Que é uma entidade do movimento negro, que tem um pouco mais de 12 anos de existência e que atua no combate ao racismo, né? Com princípios como ocupar, resistir e transformar. Ocupar os espaços, que é estar presente, pautar a discussão onde a gente estiver, né? Resistir, que é enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, as coisas que a gente sabe que o racismo provoca na sociedade, né? E transformar, que é o objetivo, né? Que é mudar a realidade para que a gente possa ter um lugar melhor para viver, onde a gente possa ter uma vida boa com todo mundo, com felicidade e, a, vamos dizer assim, né? Acesso a direitos, essas coisas assim, tá bom? Eu queria dizer para vocês que eu sou cristão, tá? E eu estou falando isso porque quando a gente vai falar do. E eu queria começar falando isso, né? E me apresentando, porque eu quero que a gente faça aqui um diálogo bem transparente mesmo, bem verdadeiro, né? Eu sou cristão porque há, assim, uma ideia de que, não, movimento negro, você não pode ser cristão, ou então, se você é cristão, você não pode falar de questões referentes ao movimento negro, à matriz africana, né? As religiões e tal. E eu, como cristão, sempre fui católico, mas eu não sei se hoje eu estou assim entre o católico ou protestante, né? Mas eu me considero cristão e não tenho problema nenhum com as religiões de matriz africana. Inclusive, eu já frequentei alguns espaços, eu tenho um maior respeito, né, por essas religiões, conheço pessoas e acho muito bonito, inclusive. Eu acho que se a gente fala, por exemplo, de mitologias, né, a gente pode conversar sobre a mitologia grega, a gente pode conversar sobre a mitologia egípcia, então a gente pode conversar também sobre a mitologia
africana. Então, para quebrar um pouco esse tabu, porque você acredita, Sofia, que houve um caso, infelizmente, porque tem assuntos que a gente, infelizmente, vai ter que tocar nesses assuntos, né? Houve um caso que uma criança foi apedrejada só porque ela estava usando uma roupa que era da sua religião. Então, nós não podemos viver numa sociedade que esse tipo de coisa aconteça, tá entendendo? Então, é por isso que eu venho aqui e digo, eu sou cristão e acredito no Estado laico e acho que a diferença, as diversidades é aquilo que torna a gente, é, a- torna o nosso país uma coisa rica, uma coisa bela, né? Que a gente possa se ver no outro, ter empatia no próximo. Então, enfim, agora vamos ao assunto. Eu achei importante tocar nisso porque esse assunto ele é delicado e é um assunto que não tem como falar de racismo sem falar de intolerância religiosa. Tudo bem, Sofia? Tudo. Pronto, tá entendendo, tá tudo certinho, dando para Sim, entender bem, né? Maravilha. sim. E Então, eu eu vi que queria. pessoas estavam reclamando que eu tava falando baixo. Tá melhor agora? O meu áudio é que tá baixo? Não, meu áudio. É Ah, meu áudio. entendi. Tá Eu tô melhor vendo se agora tá mesmo. melhor, tá? Tá melhor. Muito bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui no nosso papo, tá? É em relação assim, né? Como que os negros e as negras chegaram aqui no Brasil, né? Que é o negro na história, né? Que história é essa de negros e negras no mundo? E como foi que a gente veio parar aqui nesse continente, né? Então, é importante a gente, primeiramente, reconhecer e lembrar que o fóssil humano mais antigo encontrado, ele foi encontrado lá em África, lá no continente africano, né? Então, o primeiro ser humano foi encontrado lá. Então, a gente pode dizer, quando fala-se a mãe África, é porque foi lá que o ser humano surgiu e de lá ele passou a caminhar pelo mundo e ocupar todos os continentes no processo da história, né? Então, é importante esse detalhe, essa informação é importante, né? E de lá foi caminhando, foi passando para outros continentes, aí foi mudando o clima, foi mudando geografia, foi mudando o meio ambiente, foi mudando a culinária, a cultura, foi fazendo coisas diferentes. Cada lugar que ia fazia coisas diferentes e por aí foi construindo essa pluralidade que existe no mundo, né? Então, isso é importante da gente lembrar. O continente africano, a África é um continente grande, tem cerca de 50 países no continente africano. Para você ter ideia, a América hoje tem 36. Veja só, então, quando a gente fala em África, nós não estamos falando de uma coisa única, uma coisa só. Ah, é aquilo. Não. É muito imenso, é muito grande, é muito plural. É um continente com 50 países. Então, as etnias, que é o que a gente chama de povos, né? A partir de. O pessoal lembra que a gente falou que o ser humano surgiu e foi caminhando pelo mundo e foi se instalando e ali foi criando sua cultura. Então, cada etnia, cada cultura, o jeito de ser, né? Cada lugar vai ter a sua. Então, o que veio para o Brasil foi algumas dessas culturas. Então, como foi que essas pessoas chegaram no Brasil? É importante a gente lembrar, porque eu sei que esse evento é um evento aí de organização do Colégio Promundo, e é uma exposição com o tema da década do afrodescendente, né? Isso que foi instituída aí pela Unesco, né? Pela ONU. Isso não é à toa, porque o processo de colonização do continente africano foi muito, vamos dizer assim, violento, né? Foi uma coisa muito pesada. Então, vários países foram lá e por questão de interesses econômicos, de pegar as coisas preciosas, pedras preciosas, e nesse sentido foram desestruturando sociedades, porque existe um preconceito, a gente vai falar sobre isso já já, existe um preconceito que dá a entender que os negros e as negras estavam lá na África, na selva, vivendo igual bicho, e foram caçados e colocados em sacos e trazidos, né? Mas não era assim, eles tinham uma organização social, eles viviam em sociedade,
Eles tinham uma estrutura de sociedade, tinham seus conhecimentos, tinham agricultura, tinha educação, tinha sua espiritualidade, e eles foram sequestrados, porque os colonizadores foram lá, alguns europeus, países europeus foram lá e pegaram e assim, destituíram suas organizações sociais, sua forma ali de organizar, e aí o povo ficou lá numa miséria, numa situação de abandono, de violência, né? E foram sequestrados. É importante a gente dizer que os nossos ancestrais foram sequestrados lá no continente africano e trazidos à força, amarrado, em corrente. Isso é uma coisa assim bem triste, né? Mas infelizmente aconteceu. O que acontece? E eles eram trazidos, Sofia, em navios. Travou. Travou? Tá Travou. acompanhando? Travou. Ok. Então, eles eram trazidos, nossos ancestrais, nós éramos trazidos em navios sujos, amontoados, com correntes, e nem todo mundo suportava atravessar o Atlântico. Lá do continente africano até o continente daqui que a gente mora, o continente americano na América do Sul, tinha que passar o Oceano Atlântico. E eles faziam essa travessia, era uma travessia que durava meses. E de lá, até chegar aqui, algumas pessoas ficavam pelo caminho, adoeciam, eram jogadas no mar. Então, infelizmente, nossa história tem essas situações aí que são meio bizarras, entende? Então, foi dessa forma que os negros foram trazidos aqui. Tem até um mito da boneca de Abayomi, viu, Sofia? Porque em toda a história, mesmo nas histórias tristes, você sempre tem ali a poesia, sempre tem ali a força da vida, a resistência, né? E tem uma história que diz um mito que em torno das bonecas de Abayomi, que eram bonequinhas feitas, bonecos ou bonecas, porque tanto faz, eles eram feitos com pedaços de panos e tecidos, o que era que tinha ali. Você tinha um pedacinho de pano, você fazia aqui, que era para dar para as crianças ficarem brincando e ficarem mais calmas, que iam até crianças nesses navios. Então, tem essa história aí do mito das bonecas de Abayomi, que eram feitas para poder as crianças brincarem. E Abayomi significa alegria e felicidade. Aí você imagine, para as mães que estão ali naquela loucura, naquele sofrimento todo, ainda tem que, olha, meus filhinhos, vou cuidar para deixar aqui um momento, pelo menos, amenizar o sofrimento do meu filhinho. Então, é isso. Os negros chegaram aqui dessa forma, tá? Lá da África. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão. Tudo bem? Tudo. Ok. Tá. O próximo ponto que eu queria trazer aqui diz respeito a uma questão muito interessante, porque eu defendo que o racismo é um tema complexo, então ele não deve ser, vamos dizer assim, pensado simplesmente de forma muito simplificada ou simplista, né? Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. Então, algumas pessoas falam assim, poxa, por que é que tem orgulho, dia dia da consciência negra, né? E por que não tem dia da consciência branca? Não é tudo humano? E por que tem raça? E o racismo reverso? Enfim, tem esses debates mais polêmicos, são debates pequenos que não tiram o impacto e o quanto que o racismo é real na vida das pessoas e da sociedade. Então, vamos lá, eu quero falar um pouco sobre alguns assuntos que vai ajudar a gente a chegar nesse ponto, do porquê que esse tipo de coisa, as pessoas falam esse tipo de coisa, né? Racismo reverso, não sei o que, consciência branca, e todo esse tema que, para mim, não tem polêmica nenhuma, para mim são temas, tudo precisa ser conversado, tudo precisa ser dialogado, né? E é importante, precisamos falar sobre as coisas, né? Conversando a gente se entende. Raças humanas ou espécie humana, né? Por que existe o racismo? Então, primeiro, para a gente entender o porquê que existe o racismo, a gente precisa saber o porquê que o ser humano é diferente um do outro, né? Então, você lembra que a gente falava há pouco que da África o ser humano surgiu, que é o primeiro fóssil, que é até de uma mulher, Luzia é o nome dela.
e de lá fui caminhando para outros lugares, lembra que a gente falou agora há pouco? Né? Então, cada caminhada dessa, isso durou muito tempo, não foi assim, de um mês, vou ali, vou pegar aqui o meu carro, vou ali no norte, no Ceará, vou dar um rolê, vou na praia e vou voltar. Não era assim, não. Nós estamos falando aqui de anos, décadas e centenas e milhares de anos de migração, de processo de estruturação social ali da sociedade, né? Então, o que é importante a gente dizer, primeiro de tudo, que a cor da pele tem a ver com a pigmentação da melanina. É uma reação que tem, algumas pessoas têm mais melanina, outras pessoas têm menos melanina, e isso dá pigmentação. Não é que uma pessoa é de uma espécie ou de uma raça, e outra pessoa é de outra espécie e outra raça. Então, se não existe raça, se a raça é a mesma e a mudança foi só porque o lugar que o sol bateu mais, ficou mais pretinho, vamos dizer assim, né? Então, por que existe racismo? Se a questão da melanina é uma questão comum, biológica, não é uma questão que diferencia uma pessoa da outra. Inclusive, todo mundo sabe que quem tem mais melanina tem a pele com mais proteção com o sol. Então, quanto menos melanina, você precisa passar mais protetor solar. Apesar de que hoje, com esse processo de aquecimento aí do mundo, o sol não está bom para ninguém, né? Então, vamos tomar cuidado aí para não se queimar. Então, por que existe o racismo? Então, o racismo, ele foi um produto da história. Você lembra que a gente falava de que a África é um continente com 50 países e os países europeus foram lá e fizeram a colônia, vamos colonizar. Olha, aqui tem um monte de coisa valiosa que é para a gente levar para o nosso país e poder dominar o mundo, né? Que os impérios pensam dessa forma, em dominar o mundo. Então, como que eles iam justificar isso? Eles iam justificar isso como? Dizer, não, porque, rapaz, vocês estão pegando um ser humano aí, vocês estão fazendo o ser humano de mercadoria, por que vocês estão fazendo isso? Não, mas isso não é ser humano, não. Isso aí não tem alma, isso aí não é gente, isso aí é animal. É outra raça. Pronto, aí, ó. A Ravima surgiu aí, ó. De lá para cá, esse pensamento vai mudando, vai passando de pessoa para pessoa, e a gente hoje não sabe nem de onde veio. A verdade é essa. Então, você sabia, Sofia, que teve um momento na história do mundo e do nosso país também que se inventou uma coisa chamada racismo científico. Já viu isso? Não. Com certeza você vai ouvir falar disso, porque vai chegar um momento que vai se falar disso na escola. Em algum momento de sua vida você vai ter esse assunto. Eles pegavam pessoas assim da ciência, das faculdades, antigamente, inclusive especialistas, médicos, tem alguns famosos aí no Brasil, diziam que os negros têm um formato da cabeça, por causa do crânio, e esse formato era o que dizia que era para ser criminoso, entendeu? O negro já nascia e ia para o mundo dos erros, cometia os erros, porque já era da sua natureza, né? É natural, né? E aí a gente sabe que é importante aqui a gente estar no diálogo aqui de uma escola, e o ambiente da escola é um ambiente que respeita a ciência, né? Então, é importante a gente, vamos dizer assim, eu não sei como que eu não sei que palavra eu uso, né? Mas é importante a gente pautar esse tipo de discussão, né? Porque, bom, enfim, eu acabei me perdendo aqui o fio da meada, mas existe essa coisa de racismo científico, viu, Sofia? Deles defender cientificamente, nas tribunas, vamos dizer assim, né? Vai na imprensa, nas matérias de jornais. Então, eles defendiam
que os negros, por serem negros, eles tinham essa, vamos dizer assim, predisposição. Eles já nasceram para o erro, vamos dizer assim, né? E aí eu lembrei o que ia dizer, que é a questão de natural, né? E a gente sabe que na história, o que é natural é uma chuva que cai do céu, é uma árvore que nasce do chão, é uma fruta que nasce de uma árvore. Tudo que acontece na história não tem nada de natural. As coisas que acontecem foram fruto de um processo histórico, intencional, proposital, que foi em algum momento apareceu ali por algum motivo. Então, o racismo científico surgiu para poder dizer para aquelas pessoas que elas não estavam erradas. Repare, tá vendo aí? Você imagina para aquelas pessoas daquele tempo, tá passando numa praça, vê um monte de pessoas negras no meio de uma praça, com um monte de corrente no pescoço, com placa de preço, com seus filhinhos aqui, tudo sem roupa. Era uma coisa assombrosa. Então, como é que você aceita? Você vê uma coisa dessa e aceita. Então, precisa ter por detrás uma justificativa para que as pessoas façam isso e aceitem isso e não se questionem. Então, pronto, é um pouco complexo, mas eu estou tentando falar assim de uma forma bem simples, tá? Que o racismo ele foi construído por conta disso. Questão dos interesses, das colônias e da escravização, tá bom? Agora vamos passar aqui para um outro ponto. Vamos ver quanto tempo a gente tem aí, só para eu me organizar aqui. Já sei aqui, já vi. Tá. O próximo ponto que eu quero tocar é em relação a preconceito, discriminação e racismo, né? Qual é a diferença entre esses pontos? Eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo, porque, como eu sempre gosto de repetir, né, que o racismo não é um tema, não é uma questão simples, é uma questão complexa, né? E por isso precisamos ter dimensão de toda essa complexidade, então a gente precisa entender essas nuances, essas coisas mais detalhadas da questão do racismo, né? Primeiro assim, o preconceito. O preconceito seria a ação do preconceito. O preconceito é antes do conceito. O conceito é quando você tem alguma coisa, você sabe que aquilo, você tem garantia que aquilo é daquele jeito mesmo. O preconceito vem antes, ou seja, você não sabe, mas você fala. Então, o preconceito ele surge em algum momento da história para justificar alguma coisa e ele vai sendo reproduzido em música, sendo reproduzido enfim, pelas próprias pessoas, enfim, na cultura, pela educação, pela imprensa, ele vai se passando, ele vai se reproduzindo até esquecer lá atrás o motivo, igual esse preconceito, a questão do ser humano negro ser visto como inferior, né? Que lá atrás isso serviu para que as pessoas não deixassem acontecer. Simplesmente, ó, isso aí não é com a gente não, isso aí é com coisa que não tem, esse povo negro aí não tem alma, então eu sou de outra raça. Então, naquele momento, essa mentira foi mentira, né? Essa mentira serviu e criou esse preconceito que foi surgindo. Então, o preconceito é isso. É quando você, por exemplo, não gosta de uma pessoa por causa do seu cabelo, por causa da cor da sua pele, do formato do nariz, enfim, né? Então, ou da forma que ela se veste, ou da religião que a pessoa tem. Você não gosta da pessoa, você tem isso na sua cabeça. Você pode até não falar, você tem isso na sua cabeça. Isso é preconceito, né? Isso é muito importante dar atenção a isso, porque isso precisa ser combatido. É muito difícil, porque às vezes é coisa que está aqui, ó, no coração, na alma, e precisamos tirar e deixar só aquilo que é bom para a gente seguir em frente, né? A discriminação já é outra coisa, tem a ver também, né? Tudo tem a ver. Ela é quando você, por exemplo, você não gosta de uma pessoa, aí você aqui, a pessoa ali. Agora, a partir do momento que você, motivado a isso, você, poxa, aquela pessoa tem um cabelo feio. Ei, que seu cabelo feio. Não gosto de você porque você tem um cabelo feio. Então, aí você está discriminando a pessoa por conta de um preconceito que você tem.
Então você não só tem um preconceito, como você agiu. Discriminação, a ação de discriminar. Então você discrimina ali uma ação de discriminação, né? Até meio. Mas enfim, né? Então a discriminação é isso, e tem que tomar cuidado com a questão de discriminação, né? Porque é muito doloroso, né? É doloroso, deixa as pessoas tristes, às vezes causam problemas psicológicos que a pessoa leva para o resto da vida, né? Então, às vezes a pessoa tem um trauma ali, futuramente, que tem um problema no emprego, ou tem um problema num relacionamento, ou tem um problema até na própria família e não sabe nem por que e onde foi que surgiu esse problema. Então, quando o problema surge, é disso aí, né? Entendeu? É de você ter em algum momento sido inferiorizado, você ter em algum momento sofrido alguma ofensa que lhe travou, que fez você pensar que não é capaz de fazer alguma coisa. Então, é o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, né? Então, é importante tomar cuidado com a discriminação, porque nem tudo a gente tem... nem tudo que a gente pensa a gente deve expor. A gente sempre tem que tomar cuidado com o que a pessoa vai achar, vai pensar disso. A gente tem que se preocupar com o próximo, né? Porque é tão difícil a gente ter empatia, a gente tem que se preocupar com o próximo. O próximo também vai se preocupar com o próximo, e aí a gente começa a se preocupar uns com os outros. E é da tradição africana também. A tradição africana tem muita coisa bonita, né? Que é o Ubuntu, que vocês inclusive trabalham isso aí, né? Eu já vi aí material de vocês falando sobre isso, tá? Tô ligado. Mas, enfim, a discriminação é essa, né? O preconceito, discriminação e o racismo. Olha, o racismo tem a ver com tudo isso. Você pode ter um preconceito que não tem a ver com racismo. Você pode ter uma discriminação que não tem a ver com racismo. Mas você pode ter preconceito, discriminação que tem a ver com racismo. E, no geral, na cabeça das pessoas, a gente pensa que tudo é racismo. Pronto. Então, por exemplo, aquele cara foi racista porque chamou o jogador de futebol de macaco. Ele cometeu um ato racista, foi porque o preconceito dele motivou uma discriminação racial, né? De tentar diminuir a pessoa ali por uma referência, de dizer que dessa relação de que negro tem aparência ou tem relação com os macacos, né? Assim, me perder a palavra, é uma burrice, né? Porque, enfim, né? Nós somos todos de uma mesma espécie, é igual aquilo que a gente estava falando no começo, raças e espécies, né? Então, enfim. O racismo, ele tem a ver com toda a estrutura social. Veja, o preconceito não depende do... O preconceito não é algo que depende do indivíduo, porque o indivíduo já nasce e já recebe esse preconceito. Ele recebe com ele, ou ele aprende em algum momento na vida. Em algum momento ele vai receber, vai aprender esse preconceito. Então ele precisa trabalhar isso, é uma ação individual, de lutar contra o preconceito cotidiano, que a gente é bombardeado e a gente tem que ficar sempre atento. E o racismo, ele não depende da vontade de um indivíduo, né? Independente da vontade de um indivíduo, o racismo ele é o que vai, ele é o que vai estruturar ele é, vamos dizer assim, resultado de um processo histórico. Vamos dizer assim, hoje nossa história, nossa sociedade é assim por causa de tudo que a gente viveu e passou. Então, o racismo, ele tem a ver com essa estrutura, entendeu? Ele tem a ver com a condição que um grupo social vai viver numa sociedade. Pronto. O lugar que essas pessoas vão viver, ou seja, periferias, favelas, guetos, a maioria é negra. Por quê? Porque o racismo levou esse povo para as periferias, excluiu, marginalizou. Então, isso é um racismo que não depende da vontade individual dessas pessoas. O racismo é aquilo que vai ter direito a acesso a direitos básicos e quem não vai ter acesso a direitos. O racismo é aquilo que determina quem vai ter paz e quem não vai ter. Porque o racismo ele se expressa de diversas formas. Ele se expressa através da violência, ele se expressa através da falta de saneamento básico. Então, é uma população que vai adoecer.
Então, a população negra que não vai ter acesso a serviço básico de educação, saúde e saneamento vai ficar mais doente, vai viver menos, vai ter menos oportunidade de se desenvolver na vida. Então, essa é a diferença muito grande. Por isso que o racismo não pode nunca ser encarado como um problema simples, um problema simplista e simplificador, né? E eu queria vamos dizer assim, ilustrar essa história do preconceito. Travou muito. Voltou? Voltou? Voltou. Ok, vamos lá. Me interrompa, tá? Sempre que precisar. Vamos lá. Veja só. Você sabia, Sofia, que até hoje a população negra não tem o direito de conhecer sua própria história, de ter acesso, conhecer, estudar a sua própria história? Olha, foi preciso ter uma lei em 2003 para obrigar o ensino no país a ter o estudo da história africana e afro-brasileira. Repare, depois de tanto tempo, Eu não sabia. tempo de história, só agora é que... Por quê? Porque aí fala, gente, mas os livros sempre tem, sempre fala disso e tal. Não, mas vamos ter calma, Nem porque... sempre foi assim. E também depende do que se fala, né? O que é que está se falando? Está falando, tá, mas o que está se falando, né? Porque, veja, eu vou dar um exemplo. Tem um caso de bullying numa sala de aula. Você está na sala e você observa ali, você flagra um caso de bullying. E aí, uma pessoa está ali, uma pessoa faz bullying com outra. A diretora e a professora, o que vai acontecer se ela escutar, se ela ouvir apenas a pessoa que praticou o bullying? Ela vai precisar ouvir a pessoa que sofreu o bullying. Não é verdade? Porque a pessoa que praticou o bullying vai falar o seguinte: não, eu não pratiquei, ou então não foi bem assim, né? E a pessoa que sofreu, que está lá chorando e sofrendo as consequências, vai falar: foi assim porque aconteceu dessa forma. Então, por que é importante que os negros possam contar sua própria história? Porque senão vai ficar só a história daqueles que escravizaram. Não está correto isso. A gente só tá vendo uma versão da história. Então, para mudar o racismo, vai ter que dar voz, vai ter que dar espaço, e vai ter que dar o devido à reparação histórica que tem para que nós possamos nos conhecer, né? Eu quero ter o direito de conhecer minha própria história, eu quero saber quem é a minha árvore genealógica, né? Vamos lá. Vou adiantando aqui, já estou falando aqui que tá quase encerrando, né? Mas vamos lá. Então, enfim, você entendeu mais ou menos o porquê que é importante? Sim. Pronto, Sim. vamos lá, vou dar uma acelerada aqui. O próximo ponto que eu queria abordar aqui é em relação a uma coisa que é bem... E aí vai bem aprofundando mesmo para essa discussão. Cotas é solução, meritocracia é justa. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque esse é um debate sempre polêmico e aí a gente está aqui para quebrar tabus, para mostrar que as coisas não são bem assim, que não há tanta polêmica assim como colocam em certas discussões, né? Primeiro assim, né? O que são as cotas? Vamos primeiro tentar compreender. As cotas é um mecanismo de incluir as pessoas em espaços que geralmente, por conta das dificuldades ou por conta de qualquer situação, ela não consegue, né? Há ali alguma coisa que aquelas pessoas não conseguem estar presentes em certos espaços. E a gente pode usar o exemplo as universidades, porque quando a gente fala em cota, a gente fala de universidade, mas não é só isso não, né? É outra situação também. Já tá bem no final aqui. Não vai, rapaz, é o tema que rende muita coisa, né? Mas, enfim, as cotas, ela veio para solucionar, né? Não, ela vem para trazer a discussão sobre a reparação, que é preciso reparar que houve um problema. Então, tem duas coisas importantes da cota, da questão das cotas. A primeira
em relação a que é uma inclusão real, entende? Das pessoas que não conseguem, vamos dizer, espaço, por exemplo, tem uma sala de aula, você tem 30 alunos e você não tem alunos, estudantes negros. Então, as cotas vai servir para que aquela sala tenha. Então, ali você já foi uma ação concreta de você colocar ali, reparar ali um espaço que está desigual, né? Então, primeiro é isso, é para a inclusão real das pessoas, mas o mais importante não é nem isso, porque as cotas não vai... É verdade, professora Moema, vou falar assim, as cotas, ela não vai resolver, solucionar, mas a principal, vamos dizer assim, o principal ponto positivo é porque ela faz o debate acontecer. Então, é muito importante que haja esse elemento. Um negro numa sala que só tem brancos vai gerar vai tirar as pessoas da zona de conforto. Você gera um debate na sociedade, você gera um debate nas famílias, você gera um debate nas escolas. Então, as cotas servem para que o debate do racismo não seja esquecido. Porque enquanto houver racismo, a gente precisa resolver esse problema. Enquanto não resolve, precisa chamar atenção. Então, algumas estratégias precisa ter para poder ampliar o acesso e chamar atenção para o problema. E meritocracia é a mesma coisa de dizer assim, é assim mesmo, que cada um teve a sorte que merece, né? E que não é justo reparar a desigualdade, porque aí você vai impedir que pessoas que têm, vamos dizer assim, uma capacidade, entre aspas, melhor, maior, de ter oportunidade a obter algum espaço, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque o resultado dos estudantes cotistas tem sido muito acima da média dos estudantes em geral. Então, há uma discussão muito interessante sobre isso. Empoderamento e representatividade. Tem algumas coisas aqui, infelizmente, aqui a live está acabando, mas eu estou correndo, viu, Sofia? Estou correndo, estou correndo. Empoderamento e representatividade. Isso é importante. Eu queria colocar aqui essa discussão, porque esse é o debate que está em voga, né? E indo já para os encerramentos, né? Existe o lugar comum dos negros, né? E aí eu peço para a gente fazer um exercício mental aqui de 30 segundos. Eu vou pedir para você fechar os olhos, Sofia. Você e todo mundo que estiver assistindo, puder fazer esse exercício aqui comigo, feche os olhos e eu vou pedir para você imaginar algumas coisas. Eu quero que você imagine agora a imagem de um engraxate. Agora, pense na sua cabeça a imagem de um porteiro. Imagine agora uma imagem de uma empregada doméstica. Vocês que estão aí assistindo, cada um possa fazer esse exercício também. Agora vamos imaginar outra coisa. Vamos imaginar um médico de sucesso. O que é que vem na nossa mente? Um empresário. E os super-heróis? Tá? Então pode abrir os olhos. Eu fiz esse exercício de imaginação, ninguém precisa responder, você não precisa falar, mas é só para a gente pensar o quanto que existe um lugar comum, de dizer que isso é para os negros e isso não é para os negros. Então é por isso que o empoderamento é importante, porque cria-se referências positivas, principalmente para aquelas pessoas que estão na situação de maior vulnerabilidade, que é uma situação das mulheres negras, principalmente, que estão na base da pirâmide, são as chefes brasileiras, essa é a verdade, encaram jornadas duplas, triplas. Oi? Travou. Tá ok. Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo? Sim, agora consigo ouvir Ó, agora. Tá, então é isso. Então, o empoderamento, ele é fundamental, ele é imprescindível para a gente poder construir uma força positiva para poder incidir dentro de uma sociedade que segrega, que diminui, enfim, né? Mas, sobre a representatividade, eu queria aqui fazer um exercício legal também. Vocês já viram aquele filme Pantera Negra? É um filme fez um sucesso legal aí, teve uma representatividade, Wakanda, né? E é legal porque, se a gente observar esse filme aí do cinema e de sucesso, né, que trouxe aí para o centro do protagonismo atores e atrizes negras,
A Wakanda parece que está falando do Quilombo dos Palmares. É bem interessante. Os quilombos foram espaços que os negros que conseguiam se escapar da escravidão, fugir, eles iam para a mata e lá eles se instalavam. Um plantava quiabo, outro plantava milho, outro plantava mandioca, outro criava um animalzinho, e eles viviam e se protegiam, faziam casas, até que eles começaram a construir cidades. Olha só, que incrível. Enquanto o Império de Portugal estava aqui no Brasil, não era nem Brasil ainda, estava aqui para retirar as riquezas, o pau-brasil, as coisas todas, os seguidores estavam Travou de construindo uma novo. república. Opa, maravilha. Voltou? Os negros estavam construindo uma república, que é a República de Palmares, que chegou a ter 20 mil pessoas e resistiu por mais de 100 anos. O Império mandando tropas para tentar destruir, porque eles aquilo não podia acontecer. E nos quilombos viviam negros, viviam pessoas brancas pobres, viviam indígenas, né? Então era um espaço mais livre, que eles tinham organização social, então eles tinham exército, eles se defendiam. Então nós podemos dizer que a Wakanda brasileira é o Quilombo dos Palmares, né? E o nosso Pantera Negra pode ser o Zumbi ou pode ser a Dandara também, né? Por que não, né? Então, assim, para fechar esse tema do empoderamento, e aí eu vou passar para vocês, porque tem um poema que eu queria ler aqui, tem tanta coisa para falar sobre esse tema, né? Mas é isso. Enfim, a cabeça pensa conforme os pés pisam, né? Então, é muito importante a gente ter empoderamento e representatividade, já indo para a conclusão, porque, inclusive na política, foi, A gente, infelizmente, vai ter que finalizar por é, agora, porque aham. tá terminando o tempo. Mas foi ótimo ter você como nosso convidado. Certo, é isso. Então, eu só queria colocar isso. Não vai dar para eu ler o meu poema do Sérgio Vaz, mas eu peço aí que todo mundo veja um poema chamado Magia Negra. Mas eu queria dizer o seguinte: que a gente precisa combater isso. Para combater isso, precisa ter representatividade, né? Então, e na política isso é fundamental, porque a cabeça pensa conforme os pés pisam, né? Como é que o tema do racismo, o tema dos negros, vai ser encarado com importância, sem os negros estar nesses espaços participando, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui, minha mensagem final, agradecer aí em nome do professor Gelvan e da professora Moema, a toda a escola, a todos vocês aí, estudantes aí do 6º ano, parabéns, viu? E estou à disposição, tá? Infelizmente não deu para a gente fazer a conversa, mas é isso. Um abraço. Obrigado, viu? Tchau. É isso, galera. Vamos finalizar a live.